Oi, Karine, já te chamo. Vamos lá então. Olá, Flávio. Fábio, tudo bem? Vamos aqui chamar a nossa entrevistada. Olha a Karine. Cara, eu te chamei já, hein? Pode você aceitar aí. Vou chamar a nossa convidada. Já chamei. Cara, já te chamei. Só falta você aceitar agora aí. Tá bom? É assim mesmo. Primeira entrevista do ano. Aí entrou e enviou uma situação. Eu já aceitei. Eu já aceitei. Vamos lá. Entrar ao vivo com a nossa entrevistada. Ver se ela aceitou. Entrar ao vivo. Agora vai. Olá, boa noite. Estamos começando mais um 10 Perguntas aqui pelo @10 Perguntas. Hoje a nossa live entrevista live, é com nossa grande amiga Karine Vieira, empreendedora social, fundadora e CEO do Instituto Responsa. Oi, Karina, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Augusto? Boa noite. Câmera aí, você tá assim, vira a câmera aí. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Agora foi. Tudo Tudo bem bem? contigo? Feliz Comigo? ano novo e obrigado por aceitar o convite. Feliz ano novo para você também. Vamos começar aí. Primeiro 10 perguntas de 2025? Exatamente. Temos a honra de trazer você mais uma vez. Você que esteve aqui dia 13/6/2022. Tenho certeza que tem muita coisa que aconteceu de lá para cá, hein? Ah, tem muita coisa que mudou e é uma honra poder participar do primeiro programa do ano. Obrigada pelo convite. Maravilha. Bom, antes de começarmos já com as 10 perguntas, gostaria que você pudesse falar novamente a sua formação, quando o estudo começou, né? Bom, eu sou assistente social de formação, né? Hoje também sou escritora, sou consultora em diversidade e inclusão. Inclusive, esse ano a gente já vai aí para o terceiro volume de um livro que fala sobre diversidade e inclusão em suas dimensões e que tem capítulos específicos falando sobre a inserção de pessoas egressas do sistema prisional. E tudo nasceu da minha história de vida, né? O Responsa nasceu da minha história de vida. Eu sou egressa do sistema prisional, passei por um processo de transformação através das oportunidades que eu tive. E Sim, aí sim. nasce a história da Responsa. Bom, você falou que é o terceiro livro? Terceiro volume do livro Diversidade e Inclusão em suas dimensões, que traz diversas temáticas, né, no âmbito de diversidade e inclusão, e tem um capítulo específico falando sobre a inserção e a inclusão de pessoas egressas do sistema prisional. Uma pergunta antes das 10, vai. Por que até agora não recebi nenhum? Precisa receber, né, meu amigo? Poxa, eu vou mandar os dois para você, os dois que já saíram, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Então vamos já começando a falar sobre o Instituto.
o trabalho. Conte um pouco mais do trabalho do Instituto Responsa. Bom, o Responsa ele tem como objetivo principal a inclusão social e a inserção no mundo do trabalho para pessoas que saíram do sistema prisional. A gente tem um trabalho bem amplo, onde eu costumo falar que nós servimos de alicerce para as pessoas que precisam da geração de oportunidades. E aí a gente atua desde o acolhimento dessas pessoas, até o atendimento psicossocial, atendimento jurídico, capacitação profissional, núcleo de redução de danos, inserção no mundo do trabalho através da captação de vagas e acompanhamento pós-empregabilidade. Travou um pouquinho. Travou um pouquinho, fala de novo. E, por fim, o acompanhamento pós-empregabilidade, que a ideia não é apenas inserir essas pessoas no mundo do trabalho, mas também acompanhá-las para que elas se mantenham nas vagas de trabalho. Tinha uma pergunta que chegou agora do interior, uma amiga minha, uma grande colaboradora, Patrícia Curti, eu ia deixar mais para o meio, mas já que você falou sobre essa inclusão dentro do mercado de trabalho, hoje em dia, as pessoas que têm aí, é lógico que essas pessoas, você deve receber pessoas de diversas idades, certo? Muito Sim. bem. Diversas idades, penso eu. Hoje em dia, nós temos o tal do etarismo, quer dizer, pessoas, o sistema super preconceituoso com pessoas de idade. Essas pessoas que não passaram pelo sistema prisional já estão com esse problema. Como é que você consegue assistir essas pessoas que já estão dentro dessa chamada etarismo, a partir dos 50 e pouco, 60 anos? Então, todas as empresas que nós temos hoje, parceiras, são empresas que já entendem de maneira muito clara e objetiva o trabalho que nós executamos, que já entendem um pouco de como que é a realidade dessas pessoas que estão atrás das grades, que passa muito tempo presa, às vezes vai presa ainda jovem, com 18 anos, quando sai já está com 30, 30 e pouco, ou acima dos 40, acima dos 45, dos 50. Então, particularmente, do lado de cá, eu posso dizer que a gente não tem muitas dificuldades de inserção após certa idade. A gente tem pessoas trabalhando com 40, 45, 50, até 60 anos, nós temos pessoas hoje trabalhando em empresas parceiras. Por quê? Porque essas empresas que são parceiras, elas já entendem a finalidade do nosso trabalho e qual é a realidade do nosso público. Então, elas literalmente abriram as portas e praticam, né, de fato, diversidade e inclusão do público de uma maneira geral. Entendi. Bom, é que são as empresas são parceiras, então já tem uma certa sintonia entre o seu trabalho com eles. Já faz tempo que está nessa área, né? Sim. Isso é muito legal, porque no mercado hoje, as pessoas acima de 60 anos, grandes profissionais parados, né? Foram até os 50 e poucos, foram mandados embora suas empresas, se desligaram, e para retornar está muito difícil. O que é um grande erro da nossa sociedade, né, Augusto? Até porque hoje a gente tem muitas pessoas 60 a mais que já estão aposentadas, mas ainda querem trabalhar, ainda têm potencial para o trabalho e têm experiência também nas suas áreas, né? Então é um grande erro da nossa sociedade. Você falou tudo, tem experiência. Você falou tudo. Hoje eu vejo as pessoas, o jovem está tendo muita oportunidade, mas não estão se atentando a essas oportunidades. Eu estive aqui com uma penúltima entrevista, foi sobre inteligência artificial. E o nosso grande amigo Peter Panta falou, as pessoas têm que se atualizar, porque daqui 5 anos, muitas profissões não deixarão de existir, mas só estarão dentro ainda deste mercado quem está atualizado. E as pessoas de 60 anos estão querendo se atualizar. Estão se atualizando e tem a experiência que você acabou de falar. Né? Oi. Está dando uma pequena travada. Tá melhor agora? Foi. Vamos lá. Pode falar. Eu acho que é um exemplo bem claro da substituição humana até pelas máquinas. A gente tem visto aí nos mercados. Os grandes mercados já estão utilizando os caixas, né, que são máquinas e não são mais pessoas. Então, óbvio, ainda precisam das pessoas para orientação, para uso dos equipamentos, mas a tendência é que daqui a um tempo as profissões mudem mesmo.
E as pessoas, elas precisam ter habilidades, né, se profissionalizar para tais mudanças, senão as pessoas vão acabar ficando para trás. Na verdade, o IA já está dentro faz tempo. Se pegar as montadoras de carro, já estão há anos-luz nisso. Há anos-luz. Anos-luz. É nós que estamos vendo o mercado agora, que você mesmo vai lá na máquina, passa, paga, e não sei o que, não sei o que. Tá certo. Mas o mercado automobilístico já está. Até comentei com o primo meu também, que é um dos grandes apoiadores aqui do nosso programa. Ele já falou, como eu falei, automobilismo, a empresa automobilística e mais duas empresas já estão trabalhando nessa área. Isso é uma coisa que me preocupa, porque a gente falando agora sobre idade, né? Muitas pessoas com experiências, vai passando o tempo, vai se desgastando e fica de fora do mercado, né? Sim, infelizmente. Maravilha. Karine, você tem os números de quantas pessoas já se beneficiaram com o trabalho do Responsa? Bom, nós já atendemos no Responsa mais de 3 mil pessoas, tá? Então, essas mais de 3 mil pessoas são pessoas que já passaram por atendimento com a equipe psicossocial, foram beneficiadas pelo núcleo jurídico, pelo núcleo de capacitação, por tudo aquilo que a gente oferta aqui em todos os núcleos internos que a gente tem dentro do Instituto. Mas quando a gente fala de 3 mil, a gente pode aumentar isso no mínimo no dobro, né? Se você está falando de 3, você pode falar de 6, porque você não atende só a pessoa, você acaba atendendo a família dessas pessoas também. Quando você faz um atendimento de uma pessoa que saiu do sistema prisional, você acaba atendendo a família, consequentemente. Que é uma visita domiciliar que você vai fazer, é uma orientação que você dá para esse núcleo familiar, é às vezes uma ação social pontual, onde as pessoas precisam de uma cesta básica, ou de qualquer outro encaminhamento para a rede socioassistencial, a rede de educação, a rede de saúde. Então, a gente acaba atendendo, às vezes, o dobro do número que nós temos aqui como indicador, ou até mais, dependendo da expansão de atendimento desses núcleos. E nesse trabalho todo, vocês trabalham só em São Paulo ou tem outros estados que vocês também já estão atuando? Não, nós estamos atuando em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador. Nossa, legal. Eu acho que agora eu lembrei, verdade. Foi um ato falho meu aqui. Eu lembro que você tinha comentado já sobre Salvador. Bom, já está grande, então. Então já não são só 3 mil, né? São mais, né? Porque... Sim, acabam sendo mais pessoas. É que nem todas a gente atende diretamente. Por exemplo, Salvador, nós começamos a expandir o trabalho ano passado, para lá, 2024. A gente já fazia algumas ações pequenas, mas ano passado a gente começou a atuar dentro do sistema prisional. Então, no ano passado, nós estivemos em Salvador, numa penitenciária, e numa outra cidade, que eu esqueci o nome agora, que é bem próxima à Feira de Santana. E estivemos em Feira de Santana, em outra penitenciária também, atendendo mulheres que ainda estão em cumprimento das suas penas. Mas aí nós levamos cursos, né, fizemos todo o trabalho de acolhimento, para já ir estabelecendo um vínculo com essas pessoas que vão sair daqui a um tempo e precisam ter oportunidades, né? Então, também é um caminho você iniciar a geração de oportunidade dentro do cárcere para que essas pessoas já saiam com possibilidades de geração de oportunidades, né? Pensando diferente, se sentindo acolhidas, entendendo que tem instituições e organizações que fazem por onde estar ali com elas, ofertando um pouquinho do seu conhecimento, fazendo uma troca de histórias, que é muito importante. E você diz uma coisa, as pessoas, você entrando dentro do sistema, facilita o serviço do responsa, no sentido que eu quero dizer, a pessoa já sai, olha, não, eu já estou direcionado para uma situação, não quero mais o que aconteceu para estar aqui dentro, porque uma coisa que muito se fala aí, todo dia fala aí sobre as tal das saidinhas. Sim. Né? Então eu fico, você falou, olha, eu entrei dentro do sistema e lá dentro eu já falei, moça, quando você sair daqui, o mercado vai te acolher. Isso deve ser uma coisa maravilhosa para quem está lá dentro. Você acaba gerando perspectivas positivas na vida de uma pessoa, né? Porque muitas vezes as pessoas saem sem nenhuma perspectiva de mudança de realidade, de transformação. Então, se as pessoas já conhecem esse trabalho de lá de dentro, ela já tem a perspectiva de quando sair, buscar uma instituição que vai poder oferecer um suporte para elas. Eu sempre falo que assim, a mudança e o mérito da mudança é da pessoa em si. A pessoa vir
ir nos procurar é um ato de mudança dela. Ela fazer por onde mudar a realidade dela é mérito dela. Porém, quando você tem um alicerce, tudo se torna mais fácil. Quando você tem uma instituição que te apoia, né, te gerando oportunidades, não só no mercado de trabalho, mas oportunidade de capacitação, oportunidade de você ter alguém para fazer sua escuta, porque existe uma equipe técnica que pode te escutar, pode te orientar, pode te dar caminhos. E muitas vezes essa equipe não teve a mesma realidade que as pessoas que a gente assiste, mas até o Sim. fato de não ter tido a mesma realidade pode fazer com que as pessoas reflitam e conheçam outras pessoas com outras realidades que estão ali também dispostas a gerar oportunidades e a apoiar. Minha amiga, a grande amiga nossa, a Lívia Moreira, está dizendo rede de apoio. É isso? Exatamente, é uma rede de apoio. E uma rede de apoio que é de extrema importância para que as pessoas se sintam empoderadas e conheçam também, né? Conheçam a sua potencialidade, as suas habilidades e novos caminhos. E como é que vocês conseguem mensurar o resultado desses trabalhos do Responsa com as pessoas? Digo, não digo no sentido assim, olha, aquela pessoa saiu, hoje virou diretor. Não digo nesse sentido. O dia a dia, as pessoas saíram, estão no mercado, mas voltaram um pouco para trás. Como é que vocês conseguem alinhavar essa mensuração dos resultados em relação ao Responsa? Então, ao longo do tempo do trabalho, Augusto, a gente foi desenvolvendo indicadores, né? A gente tem os indicadores qualitativos, que mensuram os números em si, número de atendimento, número de encaminhamento, número de capacitações, mas a gente também tem os indicadores qualitativos, que a gente foi construindo junto com com a equipe técnica, para que a gente possa mensurar, de fato, o desenvolvimento das pessoas. Então, como que a gente faz esse trabalho? A gente tem toda uma equipe técnica que é formada por assistente social, psicólogos e o corpo jurídico e gestão de pessoas, e a gente atua junto com os gestores das empresas também. Então, assim, os gestores das empresas, eles vão nos passando as performances do dia a dia e vão passando também as questões de comportamento que a gente precisa trabalhar. E aí a gente cria ali um desenvolvimento, um corpo técnico para desenvolver essas pessoas através de treinamentos e a gente vai fazendo relatórios qualitativos onde a gente vai mensurando o desenvolvimento das pessoas. E essa troca de experiência com as empresas só tende a crescer, porque eles vão te dar posso dizer, olha, é o primeiro, estou emocionado com o primeiro do ano, já as informações começam a fugir da cabeça. Eles te passam essas informações diariamente, mensalmente, sobre o resultado das pessoas que vocês colocaram ao mercado? Então, tem gestores que, o nosso núcleo de gestão de pessoas, que é coordenado pela Cristiane, tem gestores que conversam com ela praticamente todos os dias. Né? Então, tem empresas que a gente tem abertura de ir lá uma vez na semana na empresa. Tem empresas que a produção é um pouco maior, você não consegue ir uma vez na semana, mas de 15 em 15 dias. Mas a conversa com esses gestores, essa troca é praticamente diária, o que é um ganho, tanto para nós, né, para a gente produzir a evolução do nosso público, quanto para as próprias empresas. Por quê? A gente sabe que as empresas hoje, os setores de recursos humanos, eles não têm muito tempo para trabalhar diretamente com as pessoas e para entender as demandas das pessoas. E o ser Sim. humano, ele é único. Né? Independente de ser uma pessoa que saiu do sistema prisional ou não, o ser humano ele é único. Se ele for para o trabalho, ele vai carregar com ele todas as questões que ele tem, seja no âmbito familiar, seja no âmbito emocional, ele vai carregar com ele. Então, baixou a produção, mas por que está baixando essa produção? Possivelmente porque alguma questão está acontecendo com essa pessoa. E se você tem um vínculo estabelecido, se você faz um contato mais próximo, é muito mais fácil de você conseguir entender o que está acontecendo e trabalhar para que essas pessoas continuem nas empresas. Não vai longe. Né? A gente tem hoje, dentro das empresas, muitas pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Porém, essas pessoas, às vezes, não ficam dentro dos seus postos de trabalho porque ninguém entende o que está acontecendo com aquela pessoa. Aí a pessoa começa a faltar, né? Não vai, acaba perdendo o trabalho, às vezes por justa causa, ou às vezes acaba perdendo as contas, ou às vezes a própria empresa dispensa, mas ninguém sabe o que aconteceu. Ao passo de que aqui a gente ainda consegue ter esse olhar. Então, por exemplo, aconteceu com um dos nossos, a gente já percebe que faltou perto do pagamento, ou faltou perto de final de semana, pô, alguma coisa está acontecendo. Vamos tentar entender?
Então, vamos fazer uma conversa com essa pessoa, vamos fazer uma conversa com o núcleo familiar, vamos fazer uma visita, vamos tentar ver se nós conseguimos reverter a situação. Óbvio que não depende, muitas vezes, da nossa equipe, depende da disponibilidade que essa pessoa que está sendo assistida também nos oferece, né? Da abertura que ela tem também para querer receber toda essa rede de apoio, toda essa oferta de apoio. Mas a gente sabe que a gente consegue ter esse olhar e cumprir com a nossa parte. Então, se isso acontecesse em outras empresas, talvez, né, as pessoas se manteriam por mais tempo no mercado de trabalho. Eu vou responder uma pergunta da Lívia, assim, existe apoio psicológico, as pessoas nos pedem e a gente faz o encaminhamento, tem um psicólogo nosso que faz um processo de escuta e depois encaminha para um parceiro que executa psicoterapia, mas normalmente nós identificamos e ofertamos o serviço ou eles que solicitam o serviço. Não é imposto para todas as pessoas que chegam. É uma escolha que as pessoas têm de passar pelo atendimento. Legal. Obrigado, Lívia, pela pergunta e pela participação. Bom, são 9 horas e 21 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, Karine Vieira, empreendedora social, fundadora e CEO do Instituto Responsa. Karine, enquanto você toma mais um pouco d'água, deixa eu mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão sempre com a gente, parceiros comerciais e, inclusive, patrocinadores. Tem uma pessoa que... Esse primeiro recado que eu vou dar aqui é para um pessoal que você já conhece. Pelo menos acho que eu vi você curtiu alguma coisa deles. Mandar um grande abraço para Bibi Frageri, Patrícia Curti e Ivone Furtado, do Casulo para a Rua. Obrigado, são os parceiros comerciais da gente, o Casulo para a Rua. Inclusive, essa mesma equipe que eu falei, Bibi, Patrícia e Ivone Furtado, também fazem parte do Banho para Geral. Aliás, eu lembrei, Banho para Geral, que você curtiu lá. Tá certo? Casulo para a Rua é um saco de dormir quente e impermeável para abrigar pessoas com situação de rua e oferecer trabalho e renda digna a costureiras em situação de vulnerabilidade. Quem quiser doar e doar para continuar esse trabalho é o @casulo pra rua. Tá certo? Obrigado, Patrícia, obrigado, Bibi, e obrigado, Ivone Furtado, que também fazem parte do Banho para Geral, que você curtiu. Mandar um grande abraço também aqui para o nosso grande parceiro, o André Curti, da Seiva, nosso mais novo patrocinador aqui do nosso programa 10 Perguntas, a caminho dos 5 anos, graças a Deus. A Seiva é um marketplace de produtos e serviços sustentáveis, feito para quem quer cuidar de si e do planeta. Obrigado ao nosso querido amigo André Curti. Paulo Veloso, um abraço, meu amigo, deve estar em Ribeirão Preto. Bom, Olivia, quem quiser tiver mais pergunta, pode fazer. Nós temos aqui, pode escrever, nós temos aqui nosso momento interativo, é bem interessante. Inclusive, se quiser também compartilhar a nossa live para que possa chegar a mais pessoas e curtir a nossa grande amiga querida Karine Vieira. Karine, chegou uma pergunta aqui de São Paulo, Zona Sul. Dentro do programa executado pelo Instituto, quais atividades e ações estão incluídas? Você já começou a falar alguma coisinha, mas é sempre bom a gente porque está entrando muita gente, estou recebendo muita pergunta aqui, então é sempre bom a gente repetir um pouquinho um assunto tão importante como esse seu trabalho. Bom, nós temos diversas atividades, desde o acolhimento das pessoas que chegam, né? A gente tem uma pessoa que é responsável por fazer o primeiro atendimento e acolhimento dessas pessoas, onde ela fala um pouquinho sobre o projeto, depois agenda a entrevista social, e aí as pessoas passam pela entrevista social. Aqui também a gente tem o núcleo de psicologia, onde quando as pessoas nos solicitam ou quando a gente identifica a necessidade, eles passam por atendimento psicológico e depois, se houver necessidade de psicoterapia, estão encaminhados para um parceiro que executa a psicoterapia. A gente tem o nosso núcleo jurídico, que faz o atendimento e o acompanhamento das execuções criminais. Inclusive, a gente tem aqui o mutirão da pena-multa, né, que, para quem não conhece, a pena-multa é aquela pena que, na sentença, principalmente de crimes contra o patrimônio, tráfico, assalto, é aplicada em dinheiro. Então, depois que a pessoa termina o seu cumprimento, ela tem que pagar um valor para o Estado, e muitas vezes esse valor é um valor altíssimo, né, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil. Então, a gente hoje tem um mutirão da pena-multa para tentar extinguir a punibilidade e as pessoas se isentarem desse pagamento, uma vez que a gente está falando de um público vulnerável socialmente, né, que já tem Sim. as dificuldades de inclusão e inserção no mundo do trabalho, quem dirá ainda com um valor para pagar para o Estado, aonde se esse valor não é pago, depois você pode ter seu nome lançado no cadinho estadual, que implica
a sua vida em diversas questões, desde o título de eleitor até qualquer outra coisa que você vai fazer. Então, a gente tem o núcleo jurídico, a gente tem o núcleo de capacitação, onde a gente oferta a capacitação Fênix, que vem no modelo de workshop antes da empregabilidade, e pós-empregabilidade tem os módulos de treinamento, e fora as outras capacitações que a gente vai aplicando aí. A gente tem hoje o Transista Responsa, curso de macramê, curso de turbante. Esse ano a gente teve um curso de plotagem, curso de concerto de... Ai, deixa eu lembrar o nome. Ar-condicionado. Então, Legal. todas as possibilidades que a gente vai obtendo de gerar oportunidades para as pessoas, seja no âmbito de capacitação, quanto no âmbito de inserção no mundo do trabalho, a gente vai aplicando. E aí, depois disso, a gente tem o acompanhamento pós-empregabilidade também. Então, todos os serviços que são ofertados antes do processo de empregabilidade continuam sendo ofertados pós-empregabilidade no processo de acompanhamento. Entendi. Karine, você comentou sobre essa multa. O ano passado eu entrevistei aqui o Guilherme Carnelos, que é inclusive, ele é um advogado, um dos escritórios que também patrocinam aqui o nosso programa, e ele falava do absurdo dessa multa, né? Ele que é do CEO do IDDD, Instituto de Defesa de Direitos de Defesa. Ele esteve aqui com a gente. Isso, você está dizendo que tem aí um corpo jurídico para que parem com essa multa. Mas isso não deveria ser já de amplo nacional, porque se a pessoa já, como você mesmo falou, estado de vulnerabilidade, saindo de um sistema prisional, como é que vai sair endividado? Isso Bom, vamos lá. Não tem alguma lei, algum vereador, alguém que fala, não, gente, precisamos parar com isso? Tem algum estudo sobre isso? Então, tem, né? A gente vem discutindo sobre isso há alguns anos já. E é importante você ter falado do IDDD, porque o nosso advogado, ele atua no Responsa Pro Bono, e a gente custeia os estagiários que trabalham com ele. E ele é do IDDD. Inclusive, quando eu conheci o Dr. Rafael Calil, eu estava com um caso de uma pessoa que era nossa assistida, que tinha sido reclusa, né? A pena dela tinha sido revogada, o regime aberto, e ela acabou sendo reclusa gestante. Um dia, voltando do trabalho, chegou em casa, a polícia bateu na porta dela, ela estava com mandado de prisão e não sabia. E na época eu recebi uma indicação para contactar o doutor Rafael e ele pegou o caso dela. Nós ganhamos, né? Tiramos ela depois de 15 dias. Ela já estava com uma gestação de 8 meses. E o doutor Rafael gostou tanto do projeto que ele resolveu vir nos fortalecer. E aí, ao longo do tempo, a gente foi criando alguns instrumentos para esse núcleo jurídico, até que o IDDD lançou um mutirão da pena multa. Hoje o IDDD faz isso, o Instituto Pro Bono também faz isso. E o IDDD lançou e ele falou para mim, olha, Cá, vamos fazer um mutirão da pena multa no Instituto Responsa também? E eu falei, bora lá. E a gente tem feito. E nós temos, assim, excelentes resultados. Essa semana mesmo já iniciamos a semana com um resultado positivo de mais uma causa ganha de extinção de punibilidade. Nossa, que legal. Que é um grande ganho para nós. Então, assim, é uma discussão que vem sendo feita já há muitos anos. Né? Hoje tem outras instituições que trabalham para a extinção de punibilidade, né? Com o mutirão de pena-multa. E é de extrema importância que continuemos trabalhando para que as pessoas consigam se libertar dessa pena que amarra tanto a vida do nosso público. Né? E que é mais uma forma de você continuar com instrumentos de prisão de pessoas que já cumpriram suas penas dentro do sistema fechado, porque é como se essas pessoas continuassem aprisionadas por uma pena que elas não têm condição de pagar. Você tá, Sim. é surreal você estar falando de um público que é vulnerável socialmente, que em sua maioria tem baixa escolaridade, pouca experiência profissional, que precisa de uma oportunidade para serem incluídos e serem colocados no mercado de trabalho, porque muitas vezes é a primeira oportunidade. E aí você se amarra ainda com uma pena que não permite nem que você consiga tirar o seu título de eleitor se não for encerrado o processo criminal. Verdade, verdade. Quero mandar um grande abraço para a Paula, minha amiga da Zona Sul, Zona Oeste, desculpa, lá de Osasco. Paula, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, que a Karine está aqui à disposição. Já vou aproveitar, deixa eu mandar um grande abraço para o nosso outro patrocinador, Raal Carnelos Vargas do Amaral Advogados. O Carnelos
ao nosso querido Guilherme, que esteve aqui, ele que ele também é do IDDD e também do escritório que trabalha a favor, é o escritório de advocacia comprometido com causas sociais, com mais de 10 anos de atuação na área criminal. Muito obrigado, doutora Flávia, ao doutor Carnelos e à doutora Vargas do Amaral. O Rafael não conhece, ele é do IDDD? O Rafa é do IDDD, ele já participou de vários mutirões no IDDD. Não sei se ele está tão atuante hoje, mas ele é do IDDD. Tanto é que quando eu conheci ele, foi através de uma indicação de uma colega que conhecia ele do IDDD. Outra coisa que eu lembrei, foi muito bacana você falar do Banho para Geral. Eu sou parceira da Vanessa, que é a fundadora do Banho para Geral. E esse ano nós iniciamos uma parceria mais efetiva para que todo mês a equipe do Responsa consiga participar de uma ação do Banho para Geral, atuando com uma troca de conversa com o público, apresentando um pouquinho do que o Responsa faz e também gerando acolhimento para essas pessoas que estão em situação de rua e vulnerabilidade social. Banho para Geral, que também está a Patrícia Curti, que é uma das nossas aqui colaboradoras, a pessoa que está desde o começo, uma das incentivadoras ao 10 perguntas, que eu tenho muito apreço. E é legal essas conexões. Eu não sabia, na hora que eu vi você curtiu ali, falei, vamos saber. Boa noite, fique linda, cosméticos. Paula, se tiver alguma pergunta, eu sei que esse assunto também te interessa, por favor. O 10 perguntas é isso, também gosta que as pessoas... Olha aqui, Deus abençoe o projeto. Ela não fez pergunta, mas mandou um grande abraço para você. Bom, vamos lá fazer a nossa sexta pergunta. Você também já entrou um pouco no assunto, mas essa pergunta também agora veio aqui de Salvador. Quais são os desafios encontrados para desenvolver o programa? Eu acho que assim, os maiores desafios, Augusto, estão ainda basados no preconceito e no estigma social. Então, o nosso trabalho também é um trabalho onde a gente tem que procurar sensibilizar a sociedade, né? Começando até pelos próprios parceiros das empresas. Porque dentro das empresas, você lida com pessoas que muitas vezes não passaram por situações parecidas ou não tiveram ninguém no seu núcleo familiar que passou. E também tem seus preconceitos, porque todo ser humano tem seus preconceitos de alguma maneira, né? Então, a ideia é que a gente também consiga sensibilizar essas pessoas, consiga levar a temática até elas, conversar com essas pessoas, explicar um pouco do trabalho que a gente faz e aos poucos ir desconstruindo todo o estigma social que existe acerca do tema. E acredito eu que a gente tem tido excelentes resultados nesse sentido, porque as nossas parcerias já são parcerias de alguns anos dentro dessas empresas parceiras. Não são parcerias que duraram pouco tempo, são parcerias que já vêm sendo construídas dentro de alguns anos. E eu posso dizer também que a gente meio que formou um legado onde muitas vezes pessoas que conhecem a gente de uma empresa e vão para outra, levam a ideia do projeto para dentro das empresas onde elas se realocam. Então, eu tenho certeza que isso é resultado do bom trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses 6 anos. Então, esse é um desafio, né? Sensibilizar a sociedade, desconstruir preconceitos e estigma social. E o desafio também é atuar no comportamento das pessoas. Por quê? Porque você está falando de pessoas que vêm de uma cultura, né, de uma outra realidade social, de uma outra construção social, e quando a gente fala de cultura, é a cultura do meio da onde se vive. Sim, é aquilo, é o pouco acesso que se tem, é a baixa educação, é a falta de acesso à cultura de maneira geral, a uma leitura, a um teatro, a um cinema, que são... Educação e cultura são instrumentos que fazem com que as pessoas tenham possibilidade de enxergar diversas possibilidades, né? Diversas perspectivas de vida. Então, todo esse trabalho que a gente faz nada mais é do que um processo socioeducativo, né? Um processo de socioeducação onde a pessoa está disposta a passar por essa transformação de realidade social e nós estamos dispostos a ajudá-la nessa atuação, nesse processo de inclusão, nessa mudança de comportamento. Então, isso também é um desafio, tanto para nós enquanto equipe, quanto para a pessoa que está sendo assistida. Porque tudo que você tem que desconstruir para construir, não deixa de ser um desafio, né? Karine, minha produtora está aqui mandando uma mensagem aqui. Ela fala assim, você já
entrou na pergunta, mas ela falou, pede para ela falar de novo, porque 4 pessoas daquele interior do estado de São Paulo fizeram a mesma pergunta. Eu já anotei aqui, previamente, Tá. e ela falou, pede para ela falar de novo, porque você falou agora sobre o desafio do programa. Agora, os desafios encontrados pelo público no processo de inclusão social e inserção no mundo do trabalho. Por que veio essa pergunta? Imagina, você comentou há pouco tempo, a pessoa entrou lá no sistema com 18, saiu com 30 e poucos, perdeu a melhor parte da vida, vamos dizer assim. Já lançou foguete, já caiu terremoto, já de tudo um pouco. Concorda comigo? A pessoa não viu nada. E essas informações devem chegar alguma coisa para eles, mas eles não estão vendo isso diariamente, porque estão dentro do sistema. Ok? Então vamos lá. Os desafios encontrados pelo público no processo de inclusão social e inserção no mundo do trabalho. Pergunta Bom, eu acho que os desafios também pairam aos mesmos desafios do programa em si. Bom, as pessoas, quando saem do sistema prisional, elas enfrentam o desafio, o grande desafio do preconceito e do estigma social, né? Desde a emissão de um documento, onde muitas vezes você tem que apresentar a sua certidão de objeto e pé, né? Então, se você vai num poupa-tempo, você tem que apresentar essa documentação, né? Uma carta marcada. Isso gera preconceito. O desafio de inclusão social no sentido de reconstrução de vínculos ou construção de vínculos, porque você passa muito tempo fora do seu núcleo familiar, depois você passa muito tempo fora da sua comunidade, do seu meio de vivência, ali você tem que reconstruir tudo aquilo, né? Construir novos vínculos ou fortalecer os vínculos que já existiam. Esse é um processo muito difícil para qualquer ser humano, porque imagina você passar muito tempo fora, num ambiente onde você passava encarcerado, com pouca atividade, com muita disciplina, e aí você tem que se acostumar com uma nova vivência. Então, esse é um grande desafio para a pessoa que sai do cárcere. E o desafio da geração de renda em si, porque a gente está falando de uma grande maioria com baixa escolaridade, com falta de qualificação profissional, e que quando passa muito tempo no cárcere e sai do cárcere, tem que começar a sua vida do zero para se incluir socialmente, para ser inserida no mercado do trabalho. Então, por isso que eu falo que é todo um processo de socioeducação, onde a pessoa tem que estar, de fato, a passar por uma desconstrução e uma nova construção. Então, imagina o impacto que isso gera emocionalmente Sim. na vida das pessoas também. É um impacto muito grande, porque toda vez que a gente tem que se desconstruir, se reconstruir em qualquer sentido, isso gera um impacto. E você tem, você tem que estar aberto para absorver esse impacto e absorver de maneira positiva. Por isso que o trabalho que nós fazemos é de extrema importância para servir como apoio, de fato, para essas pessoas. Porque não é fácil passar por isso. Não é fácil você ter que sair e recomeçar tudo de novo e ter que construir tudo novamente. Bom, pela sua resposta, está ratificando, inclusive, a sua resposta para a Lívia sobre o departamento de psicologia, né? Sim. A importância dele. Se não tiver um trabalho eficaz, as coisas não acontecem. Como você falou, desconstruir o que estava lá atrás e reconstruir. A força de vontade do ser humano tem que ser muito grande. E a gente, aqui internamente, nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, né? Então, nós sempre estamos, praticamente toda semana, discutindo os casos, falando sobre estratégias, pensando em formas de acolher as pessoas, respeitando as suas questões, as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, e sempre tentando buscar formas de atingir essas pessoas de maneira muito positiva. Tá certo, tá certo. Deixa eu mandar mais um abraço aqui. São 9 horas e 39 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, Karine Vieira, empreendedora social, fundadora e CEO do Instituto Responsa. Karine, toma um pouco d'água, porque eu preciso mandar um grande abraço para o nosso outro patrocinador, o Wilton Júnior, ele que é da WJR Creative, responsável pelo nosso banner do 10 Perguntas aqui. Muito obrigado, meu querido Wilton, está há mais de 4 anos comigo, me acompanhando, patrocinando o programa, que não é fácil manter um programa de entrevistas no Instagram, que passamos aí por aquela fase difícil, com todo mundo doente com o Covid,
o programa mais ou menos começou naquela época, e aonde você tem que buscar patrocínios, e não é fácil, mas graças a Deus aí estamos aí com 4 anos, agosto, setembro, e 5 meses, indo para o 5º ano, aonde terei a honra de lançar, e você vai ganhar, já estou te prometendo, você vai ganhar meu livro físico, e quem vai me ajudar a esse livro de 5 anos de programa será a nossa querida amiga Lívia. Tá certo, Lívia? Combinado? Com certeza. Bom, deixa eu mandar um grande abraço para o Rodrigo Pereira, ele que é da Bresser A7, a grande empresa que trabalha. A Bresser A7 é uma gestora independente de fundos com foco no mercado de ações brasileiro. Com mais de 15 anos de excelentes resultados, a empresa administra fundos de ações e multimercados. Maiores informações, www.bressera7.com.br. Quem quiser entrar no mundo das ações, pode entrar em contato com a Bresser A7, falar com o Dr. Rodrigo Pereira, que fala aqui o 10 perguntas, e o indicou. Bom, olha aqui, ó, Kleber Silva, isso sim é ser responsa. Silva, obrigado, Lívia, combinadíssimo. Bom, vamos aqui para a nossa 8ª pergunta. Falar da importância de acompanhar o desenvolvimento das pessoas. Isso aí é de suma importância, mas se quiser falar mais alguma coisa, é uma pergunta que eu preciso fazer, porque às vezes as pessoas acham, foi ali, foi aqui, foi ali, tá tudo certo e larga. Não, você fica em cima, recebe relatórios, né? O acompanhamento ele é extremamente importante, porque eu sempre falo assim que num processo, né, de transformação e de mudança, como nós estávamos falando do desafio de você desconstruir para reconstruir, nesse processo as pessoas têm seus desafios particulares, né, tem a sua forma de absorver as coisas. E aí, como qualquer ser humano, isso não acontece só com quem saiu do sistema prisional, mas como com qualquer ser humano, vai ter aquele momento que você vai se desestimular, que você precisa de motivação. Então, o acompanhamento ele é importante para que as pessoas estejam sempre contando com essa rede de apoio, para que as pessoas estejam sempre motivadas, para que a gente desse lado de cá, enquanto equipe técnica, entenda quais são as questões e esteja ali lado a lado com as pessoas e elas de fato se mantenham, né? Porque a ideia não é só você possibilitar a inclusão e a inserção no mundo do trabalho. Não, a ideia é que as pessoas se mantenham no seu trabalho e que elas consigam se desenvolver cada vez mais. Pô, então você entrou ali para atuar como uma função operacional. Mas a perspectiva que eu tenho enquanto profissional é que você se desenvolva, que você se capacite, que você busque educação, que você cresça e que eu veja você alcançar outros espaços. Óbvio Sim. que tem pessoas que não querem, tem pessoas que querem continuar executando só as suas funções operacionais. Para ela tá tudo bem, e a gente vai respeitar também, mas a gente vai continuar ali lutando com ela para ela enfrentar os desafios dela. Karine, idades. Tem a média de idade e digo, tem mais mulheres, menos homens, mais homens, menos mulheres. Você tem esses números? Tenho. Eu atendo mais homens do que mulheres, mas o que acontece? Isso é um reflexo do sistema prisional. Eu tenho um número maior de homens presos do que mulheres presas. Então, vamos, grosseiramente, porque esse número exato eu não vou saber te dar agora, mas grosseiramente 70% de homens e 30% de mulheres no meu banco de dados. E Pode falar, idade, desculpa. dos 18 aos 60 anos de idade, mas uma média maior de atendimento que eu tenho dos 25 aos 40 anos. E com certeza mais negros que brancos. Mais negros, mais pessoas pretas do que brancas. Também é o reflexo do nosso sistema prisional e da nossa sociedade, né? Já imaginava, né? Isso é uma coisa que... Bom, se os negros têm maior participação dentro da população, obviamente que o resultado está aí, né? E assim, a gente também não pode deixar de dizer, Augusto, que a gente tem uma sociedade extremamente preconceituosa. Quando você fala de etnia e de cor, as pessoas têm preconceito com pessoas pretas e você tem um número maior de pessoas pretas dentro do sistema prisional, porque esse preconceito, ele existe até dentro do próprio judiciário. Então, isso a gente não pode deixar de dizer. Isso é uma realidade do nosso país, né? Existe o privilégio branco, infelizmente, mas esse privilégio existe. É mesmo, né? É real. Eu vou dar um exemplo da minha própria vida. Eu fui absolvida
Eu fiquei encarcerada, eu fiquei 15 anos na vida do crime. Quando eu fui para o cárcere, eu fui para o cárcere num BO que eu não tinha cometido. Porém, entretanto, eu fiquei 6 meses presa até passar por audiência, tudo e ser absolvida. Certo. Com certeza, se fosse uma pessoa preta no meu lugar, a probabilidade dela ser absolvida seria muito menor ou quase zero. E isso a gente não pode deixar de dizer. Eu seria hipócrita se eu não fizesse um comentário nesse âmbito. Entendi, entendi. Aliás, você comentou isso no início da sua entrevista em 2022, falando do tempo que você foi, em 6 meses, tal, e tudo mais. Inclusive, eu também trouxe para o programa 2 vezes a doutora Flávia Real. Ela é uma das grandes criminalistas desse Brasil. E ela é também o CEO do IPB, Innocence Project Brasil. Uhum. E trabalha, tira do cárcere pessoas que foram encarceradas indevidamente. E que ainda no Brasil, você encarcera as pessoas muitas vezes pela fotografia. Que é um grande erro. E a maioria são negros. Inclusive é sócia do Guilherme, do IDDDD. Olha como as conexões estão aqui, né? Você já trabalha com o IDD, o Guilherme já esteve aqui comigo, a doutora Flávia esteja aqui comigo. Quer dizer, as pessoas elas sendo encarceradas por fotografia. Isso é um absurdo, né? Sim. São muitos Olha aqui absurdos, né? Até você viu o comentário da Lívia? E se a pessoa preta não tivesse sido morta antes da conclusão do processo? Tem isso, né? E nós estamos aí passando por tempos assim bem difíceis, onde o genocídio nas comunidades tem acontecido cada vez mais. Então, não tá fácil, né? Não tá fácil. Tá certo. Eu queria que você falasse. Você falou de todo o trabalho do Responsa, mas tem um diferencial muito importante sobre o acompanhamento ofertado pelo Responsa. Qual é? Tem um que você não comentou aí. O diferencial do acompanhamento do Responsa, eu acho que a gente já falou um pouco, mas acho que vale a pena a gente falar mais, é todo esse suporte que a gente oferece para as pessoas, quanto para as empresas também, né? Porque todo aquele trabalho focado em pessoas, que os setores de recursos humanos não conseguem fazer dentro das empresas, o Instituto consegue fazer com a mão de obra que ele oferece. Estando muito perto dessas pessoas, entendendo as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, as suas necessidades, né? E trabalhando na ponta ali junto com os gestores das empresas, para que essas pessoas evoluam pessoalmente, profissionalmente, e assim a gente consegue fazer essas pessoas serem pessoas produtivas em suas vidas e no seu processo de transformação, e ofertar uma mão de obra produtiva também para essas empresas, com o apoio de toda uma rede de profissionais. Entendi. Karine, me diz uma coisa. Eu vejo, como você esteve aqui em 22, então você já tem um bom tempo, né, de lá para cá, comentou até agora sobre as conquistas, desafios e tudo mais. Deixa eu voltar um pouco mais atrás. Como você saiu e abriu esse responsa e bateu na primeira empresa? Olha, eu já fui do sistema e agora eu quero ajudar as pessoas. Como é que foi essa primeira receptividade na primeira empresa que se tornou parceira e hoje está com você até agora? Se quiser falar até o nome da empresa, fique à vontade. Deixa eu lembrar qual foi a primeira empresa, tá? Na verdade, não, eu lembro sim. O que acontece? Hoje eu tenho o apoio do Instituto Ação pela Paz, que é a pessoa o instituto que mantém toda a nossa parte de recursos humanos, tem o apoio da Brasil Foundation e esse ano conseguiu o apoio do Fundo Brasil também. Então, todos esses projetos que a gente desenvolve, a gente sempre cria projetos focados em pessoas, desenvolvimento de pessoas, né? Tanto no âmbito de capacitação, quanto no âmbito jurídico ou no âmbito de desenvolvimento pessoal. E a primeira. Eu chegou saí. lá agora, eu sou Karine Vieira Não, e. não. Eu
eu vou te contar como que foi esse processo. Eu saí do cárcere, depois eu fui estudar, né? Fiz faculdade de serviço social, consegui algumas oportunidades. E aí eu fui, depois que eu me formei, eu trabalhei com medida socioeducativa, com jovens que tinham infracionado e estavam cumprindo liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade. Lá eu consegui conhecer um pessoal do AfroReg, depois eu saí da medida socioeducativa, fui trabalhar com o AfroReg, acabou o projeto deles em alguns meses, fiquei atuando voluntária, e aí fui depois empreender na minha área de serviço social, porque eu precisava me manter. Licença. Até que eu conheci o pessoal do Instituto Ação pela Paz, conheci também a Patrícia Vilela do Instituto Humanita 60, e essas pessoas começaram a me incentivar a escrever um projeto que fosse algo da Carine. E aí é onde nasce a história do Responsa. Na minha primeira articulação com o Ação pela Paz, já colocando o projeto em prática, eles me apresentaram a Tejofran. A Tejofran, Ok? a Tejofran, que é uma empresa que atua na prestação de serviços, tanto na área de limpeza, com licitações, quanto na área de segurança patrimonial, tem várias atuações. E aí a Tejofran, na época, o Ação pela Paz é de um dos fundadores da Porto Seguro, que é o Jaime Garfinkel. Foi fundado por ele junto com a Solange Rosalém. E aí, na época, a Tejofran prestava serviço para Porto Seguro. E eles pediram para a gente fazer um teste e colocar as pessoas para atuarem ali, na área de limpeza. E nós colocamos. Legal. Bom, a Tejofran é nossa parceira até hoje. Já faz 6 anos que nós temos parceria com a Tejofran. Legal. Frequentemente, quando eles têm vagas, eles mandam as vagas para nós encaminhamos pessoas. Nós temos pessoas hoje trabalhando na Tejofran que começaram na área de limpeza como ajudantes e hoje já são supervisoras de equipe. Legal. Então, a gente teve todo um processo aí com essa primeira empresa, e aí depois as coisas foram acontecendo, porque é como eu te falei, é muito mais difícil quando a gente bate na porta das empresas e fala sobre o responsa batendo ali na porta. Acho que no começo, quem está do outro lado fala, poxa, né? Principalmente o setor de RH. Mas eu vou contratar uma pessoa que saiu do sistema prisional, porque a grande da verdade é que as pessoas não querem assumir riscos. E o Sim. risco não está só no cometimento de crime. O risco, quando você fala que quando uma pessoa pensa nesse risco, é um risco no âmbito de todas as vulnerabilidades que a pessoa encontra, desde uma documentação até todo o restante. Só que quando as empresas fazem parceria com o Responsa, esse risco elas já não vão ter, porque o Responsa tenta suprir tudo isso. Sim. No sentido de orientar as pessoas no âmbito da documentação, no sentido de auxiliar essas pessoas com o agendamento, se for preciso de levar essas pessoas até lá, se for preciso de solicitar certidão de nascimento nos cartórios. Todo esse processo a gente faz através dos núcleos que nós temos hoje, internos, que nós criamos, para prestar apoio para o público. Então, lógico, quando a gente bate direto na porta das empresas, existe sim um receio. Mas hoje o que a gente faz? A gente vai lá, a gente apresenta o projeto, a gente mostra os números, porque foi uma construção que a gente fez, começou lá atrás, e hoje a gente tem os casos positivos. Sim. São esses casos positivos que geraram credibilidade no nosso trabalho. Sim. Então, no início, foi difícil? Foi difícil. Mas quando eu te falo que a gente foi construindo ali um legado de resultado positivo, aonde hoje muitas empresas nos apresentam para outras empresas, isso é fato. Né? E tanto é que é um resultado positivo que, assim, poxa, a primeira empresa eu tenho parceria com ela até hoje. Se nós não estivéssemos gerando um bom resultado, com certeza essa empresa não captaria a mão de obra daqui. Imagino, com certeza. E aí já é uma parceria de quantos anos? 6 anos. Graças a Deus. 6 anos. Nós começamos lá atrás, em 2000. Na verdade, nós começamos com eles no finalzinho de 2017, enquanto éramos ainda um projeto, porque a gente só conseguiu viabilizar o Instituto e tudo mais em 2018, mas a gente começou no finalzinho de 2017 com eles. Entendi. Bom, daqui a pouco eu vou escutar na televisão, vote Carine Vieira do deputado Alverana, ou não? Porque esse trabalho, já pelo que eu estou vendo, está nesse caminho. Eu não tenho essa perspectiva. Pelo menos nunca passou pela minha cabeça. Mas, quem sabe, né? Tá. E
E quais são as pessoas que estão junto com você aí? Se quiser, pode falar o corpo diretivo e das pessoas que estão com você nessa responsa. Bom, Nessa responsa do responsa. vamos lá, vamos fazer meus agradecimentos ao time. Então, Tem a 10ª pergunta, tem algumas coisas que nós vamos conversar, temos tempo ainda. agradecer aí a Cristiane na gestão de pessoas, a Ruth no atendimento de pessoas, a minha equipe psicossocial, nas pessoas do Jober, da Doris, da Fátima, os estagiários Eliana, o Giva, gente, se eu esquecer de alguém, vocês me desculpem. Doutor Rafael, Catarina, minha parceira, assistente social também que atua comigo na construção de projetos. Inclusive, a gente tem um programa agora na Rádio da Rua, que é um programa de rádio, que a gente faz quinzenalmente, que chama Papo Responsa. E já estamos fazendo ele há mais de um ano, é muito legal, porque a gente traz histórias de pessoas. E, bom, acho que é isso, gente. Se eu esqueci de alguém do time, me desculpem. Pablina na capacitação, Giliardi, que são meus parceiros aí do Transista Responsa, curso de macramê, curso de turbantes. E Pablina também tem uma baita história, é uma mulher também egressa do sistema prisional, trabalhou para a gente no Responsa, legal. E hoje é a fundadora do Ateliê Sol. Então ela tem 2 ateliês já lá em Belo Horizonte, um na comunidade do Taquaril e o outro lá no centro de Belo Horizonte, na Galeria do Ouvidor. E ela Sim. que sai, olha lá, uma vez resposta, sempre resposta, minha parceira. E o Giliade também tá aí. E ela que sai comigo aí Brasil afora, para a gente fazer as capacitações do nosso público. E acho que é isso, gente. Eu não lembro se eu esqueci de alguém, vocês me perdoem. Karine, a minha produtora está dizendo que parece que você vai receber o convite de uma nova rádio para ser colunista, para escrever a cada 15 dias um artigo sobre o seu trabalho. Fiquei sabendo agora, tá? Olha que legal! Eu super topo. Era para ser surpresa, mas já que você foi em rádio, então já acabou de mandar uma mensagem aqui para mim, tá bom? Você vai receber esse convite. Legal. Momento de interação. Fique linda. Ah, tá. Ela aqui, ó. Eu tenho um irmão preso há 4 anos e nunca ouvi falar sobre esse projeto. Você vão até as cadeias? Por favor, você já comentou. Uma grande amiga nossa, já mandei um abraço para ela, Paula, lá de Osasco. Eu fiz questão de chamar ela um pouco antes de entrar aqui na nossa live, nosso programa, porque eu já sabia dessa situação. Aí você pode responder para ela, por favor? Ô, Paula, nós fomos em algumas ações desde o ano passado na porta dos semiabertos para fazer um trabalho ali de acolhimento, falar com as famílias um pouquinho sobre a instituição. Mas se a gente conseguisse, de fato, fazer isso em outras unidades, seria bem bacana. Então, se você quiser depois me chamar no privado para a gente pensar em alguma coisa conjunta, a gente pode falar sobre também. Acho que toda a participação da sociedade é importante, né? Todas as pessoas que quiserem trazer ideias, que quiserem somar com a gente, o Responsa sempre está aberto, né? A participação da sociedade civil é super importante, principalmente numa causa como essa, onde hoje nós somos temos a terceira maior abaixo dos Estados Unidos e China. Oi? Então a gente precisa pensar que um dia essas pessoas vão sair do cárcere e para que elas consigam mudar a sua realidade de vida, elas precisam de oportunidades. E se nós quisermos uma sociedade menos violenta, com pessoas que tenham mais oportunidades e não reincidam, nós precisamos fazer algo pelo nosso povo. Você me autoriza a passar o seu contato para a Paula? Pode passar sim, pode passar. Tá certo. Tá certo, Paula? Fiz questão da sua presença, Paula, porque eu sabia que você ia mandar uma pergunta. Gostaria que você passasse todos os seus contatos antes da 10ª pergunta, para que as pessoas como a Paula, inclusive, possam entrar em contato contigo. Bem lembrado aqui. Obrigado, minha produtora. Pessoal, Facebook, Responsa Pro, vocês vão achar a gente. Instagram também, Responsa Pro, e www.responsapro é o nosso site. Karine do Responsa também. Qualquer dúvida é só me chamar. Deu uma pequena travada. Não, a última coisa que eu falei é Karine do Responsa também. Qualquer coisa é só me chamar no meu PV. Tá certo.
Karine, as perspectivas 2025 ou futuras, além dos meus livros que eu ganhei de presente, né? Mas Bom, não, eu vou te mandar, fica tranquilo que eu vou te enviar. Esse ano aqui a gente tem o lançamento do terceiro volume de Diversidade e Inclusão em suas dimensões, com mais um capítulo falando sobre a inclusão social e inserção no mundo de trabalho de pessoas egressas do sistema prisional. A ideia também é que esse ano a gente consiga fundar um negócio social, né, aí em parceria com a equipe do Ateliê Sol, aqui em São Paulo, para que a gente também gere oportunidades para as pessoas que saíram do sistema prisional após a capacitação. E aí, a perspectiva 2025, 2026 também é que a gente consiga pensar na fundação de outros negócios sociais, para nós mesmos gerarmos oportunidade para as pessoas. Então, essas são as perspectivas. entendi. E agora aquela frase positiva para quem estava com a gente, para quem vai receber o link amanhã do YouTube e tudo mais, eu sempre peço para que as pessoas, todo entrevistado, mande aquela frase positiva para um ano de 2025, 26, 27 e assim vai. Bom, a frase de sempre: oportunidades mudam histórias e transformam vidas. Uma vez responsa, sempre responsa. Tem uma pergunta aqui. Por que nem os presos sabem dessa oportunidade? Aí é o marketing. Por favor, a Paula perguntando novamente. Ô, Paulo, a gente procura divulgar bastante o projeto, mas eu acho que ainda precisamos divulgar cada vez mais para que esses acessos cheguem até dentro do sistema prisional. Normalmente, o que chega é o acesso que eles têm através do Estado, né, que são as CAEFs. Mas eu acho que quanto mais nós divulgarmos, inclusive divulgarmos para os familiares que têm pessoas presas, mais oportunidades eles vão ter de conhecer o trabalho tanto do Instituto Responsa quanto de outras organizações que também fazem esse trabalho. Então, conto com vocês também para isso. Vocês, público que visitam, vocês que têm pessoas nessa situação, que nos ajudem também com a nossa divulgação. Porque o boca a boca funciona de maneira muito efetiva. Ela escreveu aqui também. Seria bacana que vocês conseguissem esse acesso à família e preso. Ela comentou isso lá atrás, Paulo, mas, por favor, se puder, Karine. Por isso que eu falei para ela, para a gente, né, fazer uma troca, esse acesso às famílias se dá, às vezes, através de uma pessoa que tem um familiar preso, que vai visitar, e aí elas, no boca a boca, uma vai falando para a outra, e a troca é de extrema importância. O boca a boca funciona de maneira muito efetiva. Tá certo. Bom, gente, eu quero agradecer muito você, Karine, por estar aqui comigo. É a primeira entrevista de 2025. Você esteve aqui dia 13/6/2022. A gente já... Ô, Karine, vamos voltar, mas está sempre trabalhando. A gente entende o trabalho, da magnitude do seu trabalho, é muito importante. Fico muito contente que você está aqui mais uma vez comigo. Todas as novidades que saírem do Responsa, manda o link para a gente poder divulgar, para que uma Paula, ou amiga da Paula, ou pessoas que estejam na mesma situação da Paula, que disse que não sabia quem era o Responsa, possam também estar entrando em contato com você. Tá certo? Use e abuse do nosso programa. Para você que chegou tarde demais, eu entrevistei aqui Karine Vieira, empreendedora social, fundadora e CEO do Instituto Responsa. Amanhã, a partir do meio-dia, essa entrevista já estará disponível também no canal do YouTube. Programa 10 perguntas, é o número 10 mesmo, perguntas. Quer falar mais alguma coisa? Doutora Karine Vieira, futura governadora de São Paulo. Agradeço mais uma vez seu convite e é uma honra poder participar do seu primeiro programa de 2025. E obrigado, meu amigo, por essa oportunidade de divulgar o projeto, de falar sobre o trabalho tão importante que a gente faz em prol da nossa sociedade. Obrigada mesmo. Tá certo. Já sabe, mais uma vez, os meus 2 livros e tudo que sair de novidade, manda para nós para a gente poder divulgar. Tá bom? Deixa que eu mando. Tá certo. Gente, muito obrigado. Paula, eu vou te passar o contato da Karine e vocês continuem firme aí. Priscilinha, é isso? JJJ. Parabéns pelo trabalho de vocês, o Responsa. Vera está aqui com a gente, amiga aqui da Zona Sul. Parabéns por esse projeto. A Paula falando mais uma vez. WL Souza. Parabéns, Responsa. Vocês são incríveis. O trabalho de vocês foram essenciais na minha vida. Pelo projeto de vocês, consigo gerar renda pela minha casa hoje.
Legal saber disso. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Tá bom? Voltamos daqui 15 dias com mais um grande conteúdo. Obrigado, Karine, e obrigado a todos que estiveram aqui no nosso primeiro programa de 2025. Feliz ano novo a todos e que todo mundo consiga adquirir e conquistar muitos projetos, principalmente o projeto interior. E sem eles, a gente não chega a lugar nenhum. Tá bom? Meus agradecimentos, gratidão a todos que participaram. Obrigado, Priscila. Obrigado, meu amigo Giliardi, minha amiga Pablina. Paula, obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Boa noite, Augusto. Obrigado, tamo junto. Paulo Veloso, um abraço. Espero que seja em São Paulo. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado mesmo. Programa 10 Perguntas 2025.